Bom dia, vamos para mais um café com elas. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar com a Érica Neves e a gente vai falar sobre um tema que é muito comum a todas nós, que é como a gente pode manter a calma em meio ao caos, né? Seja o caos cotidiano, seja quando o caos político, econômico, pandêmico se instala, né? Como que a gente pode manter a nossa perspectiva alinhada com a esperança e não com a desesperança. Então sejam todas muito bem-vindas. Bom dia para todas que estão chegando, Raquel, Ivone, Nanda. Sejam todas muito bem-vindas. Como de praxe, já enviem aqui no aviãozinho a live para quem vocês acharem que vai ser abençoada. Quem está acompanhando as lives dessa semana consegue perceber o quanto tem sido edificantes para a glória de Deus, né? A gente tem, graças a Deus, conseguido tocar em alguns temas bem comuns a todas nós e ao mesmo tempo tão pouco falados, né? Então já manda o aviãozinho para quem você acha que precisa ou gostaria de ouvir sobre esse tema de como que a gente pode manter a calma, como que a gente pode manter a perspectiva de esperança em meio ao caos cotidiano e ao caos do aqui e agora, né? Do lado de cada eternidade. Enquanto eu espero, deixa eu mandar para Érica. Eu já vou apresentando a Érica para vocês. Para quem não conhece. Deixa eu achá-la aqui. Érica. Aqui, pronto. Érica. Pronto. A Érica, gente, ela mora... Olá! Aí, já chegou! Eu já estava começando a te apresentar. Bom dia. Tudo bem? Bom dia! Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos curtindo aqui o silêncio dos filhos na escola, né? Sim. Ai, muito bom, Érica, a gente bater esse papo. Esse primeiro café que a gente toma só nós duas e já ao vivo, assim, né? Televisionado. Mas é bom, você é uma das minhas amigas virtuais, assim, que eu admiro muito e que muito me alegra o coração de fazer parte do mesmo reino que você, sabe? Assim, ver o que o Senhor está fazendo através da sua vida, através dos seus dons. Gente, a Érica, ela é uma bênção, assim, para a igreja brasileira. Ela trabalha na Tear Fund, né? Como assessora de comunicação. E ela ama teologia e deu um curso como professora convidada no Invisible College demais, chamado Teologia para o Cotidiano, em que ela citou várias teólogas que nos dão um embasamento para como que a gente vive o caos cotidiano, vive o aqui e agora, mantendo a perspectiva correta, né? E a Érica é mãe, esposa, você mora em Goiânia, né? É isso. Tá certo? Tá completa ou falta algum complemento na apresentação? Não, tá completo. Eu ainda tô naquele momento assim, sabe quando tá conversando com alguém que você admira há anos? Ah, imagina. Ainda Não, que tá. é isso? Tô falando com essa pessoa. Nossa, Isso. nossa, a recíproca é verdadeira, que é isso, eu me sinto honrada por ser admirada por você, imagina. Tamo junto, mano. Érica, hoje a gente vai falar então sobre como que a gente mantém a calma em meio ao caos, né? E acompanhando os seus estudos, as suas reflexões, eu percebo muito que a calma vem a partir da sabedoria, né? Vem a partir da perspectiva alinhada com a esperança, né? Uma perspectiva que a gente consiga
continuar lidando com a realidade, com a dureza da realidade, sem se desesperar, né? O que você tem refletido a respeito disso, né? Dentro da sua vivência como mãe, como pessoa que trabalha fora, como cidadã do reino? Luísa, tá um turbilhão aqui, porque é muito engraçado. Quando o curso primeiro foi lançado, Sabedoria no Caos, eu vivenciei um momento assim. A gente, como mãe, como profissional, passa por esses vales e montanhas, né? E eu me lembro quando o curso foi lançado, eu estava num momento assim, parecia que minha vida, a descrição para minha vida era caos. E aí, até brincava assim com as pessoas próximas. Aí, que o título, na verdade, eu não criei, né? Eu tinha uma ideia para o curso, aí o Kaique veio e criou o título. E aí foi muito engraçado, porque as pessoas falavam, tá vendo? Você quer falar de sabedoria no caos, Deus vai falar de viver isso na prática. Uhum. E desde então, é isso que eu tenho sentido, assim. A nossa vida é complexa, né? Enquanto, por exemplo, pegando aqui o nosso recorte, mulheres, mães, profissionais que estudam, trabalham e servem outras pessoas para além da nossa estrutura familiar que já demanda tanto de nós. É difícil, é um desafio. Então, quando eu penso, né, então colocando a sabedoria no caos ao longo da perspectiva da revelação bíblica, por exemplo, o que tem me trazido muito conforto é exatamente pensar no quanto as nossas vidas, quando nós não somos o centro, nem mesmo das nossas vidas. E isso, por si só, tira um peso muito grande de saber que nós temos alguém e ele é o centro. E toda vez que a gente tenta ser o centro, a gente tenta usurpar um lugar que não nos pertence, a gente se quebra, porque nós não fomos criados para ser o centro. Então, além de ser uma mentira, a gente se quebra e também quebra quem está à nossa volta, né? Então, uma coisa que tem me trazido muito conforto ao longo dos últimos anos tem sido justamente emergir nas narrativas bíblicas. Eu gosto demais, principalmente das leituras do Antigo Testamento, porque as histórias são tão duras, são tão tristes, e ao mesmo tempo a gente vê a presença soberana de Deus, mesmo nas histórias em que o nome dele não é citado. A gente tem muitas histórias. Você pega o livro de Filipe, por exemplo, um livro em que o refrão é sempre assim: cada um vivia segundo o que era certo aos seus próprios olhos. E como que o livro termina de forma trágica por causa disso. Mas ainda assim, a graça de Deus se manifestando na história do povo de Israel, de forma assim, agora esse povo, não, agora Deus vai romper com esse povo, não é possível. Mas Deus não rompe, Deus continua manifestando graça. É claro que a gente tem os períodos de exílio, a gente tem juízo, mas o Senhor, mesmo né, quando há juízo, há uma graça. E eu olho para mim aqui, uma pessoa no século XXI, uma mãe inserida no micro, e quando eu coloco dentro dessa narrativa, que começou muito antes de mim, e que vai terminar, que não está no meu controle, aí isso me centra, sabe? Para viver os desafios. Nossa, perfeito. E eu acho que você tocou em 2 pontos que eu queria ressoar e tecer junto com você, né? Acho que o primeiro é a gente realmente não se autocentrar, né? A Mirna até falou que autocentrar-se é deprimente, né? E o quanto é difícil a gente sair dessa narrativa do individualismo e do autocentramento, e até mesmo do engrandecer do nosso caos, né? Do nosso pequeno caos. Às vezes, quando a gente fica olhando para o nosso pequeno caos, a gente torna ele muito maior e a gente esquece que a gente está num caos maior, né? Assim, e eu acho que esse exercício da gente estar na narrativa correta, né? Estar dentro da história certa, com o foco no personagem central, no personagem principal correto, né? E identificando qual é a nossa parte nesse todo. E aí, eu acho que um elemento que fez muita diferença na minha vida foi compreender que dentro dessa narrativa como um todo, né, em que Jesus é o personagem principal, ele está em missão de resgate e restauração de todas as coisas, e qual é o capítulo dessa história que a gente está vivendo hoje? Eu tive que aceitar a dureza da vida, sabe? Assim, aceitar a realidade do sofrimento.
E eu acho que é tão lindo quando você fala sobre a gente entrar em contato com as histórias do Velho Testamento, porque elas narram isso, elas narram uma realidade dura. E eu acho que a gente vive tanto dentro de uma cultura do consumo e da gratificação instantânea, do conforto, da comodidade, da conveniência, que à medida que o desconforto vai aparecendo e o sofrimento vai aparecendo na nossa vida, a gente já se desespera, a gente não tem casca para lidar com o desconforto, né? E algumas pessoas até mesmo negam a realidade do sofrimento, a realidade da dureza da vida, achando que isso não é, né, não era para ser assim. E o quanto a gente sofre tentando negar o caos, que é o lado de cada eternidade, né? Eu sempre falo, gente, do lado de cada eternidade é caos. Não adianta a gente ficar esperando a condição perfeita que não vai ter, né? Eu acho que, por isso que eu acho que é legal, assim, de trazer esse tom da sabedoria, que é aprender a lidar com o caos, sem perder a esperança, né? Não sei você já leu esse livrinho aqui? Deve já ter lido, não? Uma Espiritualidade do Viver, do Henry Nouwen. Não. Gente, olha o tamanho. E eu tô citando ele em todas as lives. É impressionante como o Nouwen toca o meu coração. E eu já estava lendo justamente uma parte que eu queria compartilhar aqui, que ele fala sobre essa questão da dureza. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Achei lindo demais. Vamos achar aqui. Olha que lindo. Temos a tendência de dividir nosso passado em coisas boas a serem lembradas com gratidão e coisas dolorosas a serem aceitas ou rejeitadas. A partir do momento em que aceitamos essa divisão, no entanto, desenvolvemos rapidamente uma mentalidade em que esperamos colecionar mais lembranças boas do que ruins, mais motivos para sermos gratos do que para nos ressentirmos, mais coisas para celebrar do que reclamar. Nossa vida, porém, é cheia de perdas, de sonhos, de amigos, da família, de esperanças. Com o tempo, há mais e mais coisas em relação às quais podemos ser negativos. O ressentimento faz com que nos apeguemos a nossos fracassos ou decepções e reclamemos da perda em nossas vidas. Há sempre o perigo à espreita de reagirmos às incríveis dores da vida com ressentimento, e ele nos dá um coração endurecido e a gente acaba se convertendo em pessoas amargas. Jesus nos chama para gratidão, para reconhecermos que a alegria e a tristeza nunca se separam, que o prazer e o sofrimento, na verdade, se combinam, e que prantear e dançar são partes do mesmo movimento. Por isso, Jesus nos convida a sermos gratos por todo instante que vivemos, e para considerar nossa jornada singular como o modo de Deus de moldar o nosso coração a uma maior conformidade com o coração do próprio Deus. A cruz é o símbolo principal da nossa fé e nos convida a encontrarmos esperança onde vemos dor e a reafirmar a ressurreição onde vemos morte. Eu acho que, cara, quando eu li isso aqui, eu arrepiei e falei assim, cara, o caminho da cruz é esse, né? É a gente encarar a inevitabilidade do sofrimento, mas celebrar que o sofrimento, em meio ao sofrimento, existe a ressurreição e a vida ressurreta de Cristo, né? Maravilhoso. Eu colocaria como palavra-chave nesse texto, que ele fala 2 vezes, ressentimento, amarga, porque é exatamente isso. O ressentimento nos transforma em pessoas amargas que perdem a capacidade de enxergar aquilo de bom, porque sim, isso que eu acho fantástico na fé cristã, a gente começa a compreender porque ela nos habilita a enxergar para além das narrativas culturais. Então a gente começa a compreender que o sofrimento é parte do mundo caído, que o sofrimento é parte. A Vanessa fala uma coisa que eu nunca esqueço, numa das devocionais que ela fez no Sacramento do Momento Presente. Jesus tomou a cruz não para que nós pudéssemos evitá-la, mas para que nós pudéssemos suportá-la. Então a cruz faz parte da nossa vida. Mas por outro lado, o sofrimento ele não tem a palavra final. Então um dia ele também vai ser retirado. Agora, até lá, como viveremos?
né? Até lá viveremos, o mundo é um vale de lágrimas. E eu acho fantástico a forma como ele termina esse texto, falando algo que eu tenho refletido nos últimos tempos, que é exatamente isso. A nossa mente muito cartesiana, a gente quer separar, então, o que é dor do que é alegria, então a gente faz esse balanço que ele fala, né? Então, as minhas dores são essas, as minhas alegrias são essas. Então, o que está ganhando? As dores ou as alegrias? Mas e se elas puderem coexistir juntas? E se por meio do sofrimento o Senhor estiver tecendo uma alegria ainda maior nas nossas vidas? Sabe? E isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, para que a gente não se torne pessoas amargas. Tenho a crônica, nas Crônicas de Nárnia, a minha favorita é a Crônica da Última Batalha, quando os anões estão lá dentro do celeiro e o Aslan já voltou e eles já foram tirados do celeiro. Só que eles não conseguem ver, Luísa, que eles estão fora do celeiro, porque eles estavam tão ressentidos por causa de uma esperança que demorou a se concretizar, o Aslan demorou a voltar, o Aslan demorou a libertá-los, que eles não conseguem ver o que está de bom, o mundo em que eles estão, a nova Nárnia. E aí a Lúcia, que é a mais generosa de todos, chega e fica, mas vocês não estão conseguindo ver. E eles não querem ver, sabe? Então, assim, o Senhor nos usa e Ele trata conosco também no nosso sofrimento. Ele está presente, mesmo parece que Ele está ausente. E a capacidade de enxergar o que Ele está fazendo de bom na nossa vida, se a gente der lugar ao ressentimento e à amargura, aí o mal é a palavra final, quando a Bíblia nos diz que Ele já derrotou a morte. Ele tem a chave do inferno, da vida e da morte. Então, assim, é confiar que ele vai fazer o que ele falou, que ele vai terminar a obra que ele começou. E, nossa, que poderoso isso, né? A gente aceitar o sofrimento inevitável do aqui e agora, mas mantendo essa perspectiva de que esse sofrimento já está vencido, né? E que a esperança da glória futura, né? Paulo fala muito sobre a glória futura, a gente permanecer com essa perspectiva, ó, esse sofrimento todo, eu estou suportando agora por um breve período de tempo, e eu não estou suportando sozinha, né? Porque eu tenho em mim a presença e o poder de Jesus, que é o Espírito Santo dele, que venceu a morte, que passou por toda a dor, passou por todo o sofrimento, né? E ter essa perspectiva de que toda essa dor, todo esse sofrimento vai ter fim, né? Então, como que a gente consegue manter essa perspectiva alinhada, né? E aí eu queria trazer o ponto de novo das narrativas, né? A importância da gente ler a Bíblia toda. Não assim, colocando um peso, né? Porque às vezes a pessoa nem tá lendo a Bíblia ainda, não consegue, mas a gente lê a Bíblia toda no sentido de ter esse pano de fundo do que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia não é um livro de autoajuda, ela não é sobre você. Você não se achega à Bíblia para encontrar conselhos específicos para o seu momento de vida, você se achega para a Bíblia para você se inserir na narrativa da Bíblia, né? E me conta um pouco desse seu processo de descoberta da narrativa bíblica e de como que a gente pode, né, incentivar e ajudar as meninas a abordarem essa leitura bíblica, tendo essa perspectiva do todo, da história que a gente faz parte. Eu gosto muito de estudar a Bíblia desde criança e, pela graça de Deus, que eu encontrei pessoas assim no meu caminho, amigos de alma, um marido que gosta também, e agora pastores que têm me ajudado a emergir nessa narrativa com esse pano de fundo maior, que é uma coisa que o Pedro fala muito lá na nossa igreja. A gente precisa olhar para a narrativa bíblica tendo criação, queda e redenção, o pano de fundo maior. E aí, a partir disso, você tem essa grade, aí então vamos olhar para a Bíblia agora com isso em mente. E aí, claro, a gente precisa olhar para cada história e respeitar o contexto de cada história, e para isso a gente tem hoje uma gama, né, de comentários, a gente tem na internet uma biblioteca, gente, tem, se a gente conhece, sabe onde procurar, a gente tem ótimos pregadores, tem feito exposições bíblicas, e isso as redes nos ajudam, né? Tem muitas coisas para quais as redes são um obstáculo, mas nesse ponto elas são
a roda, né? Se a gente não puder investir, por exemplo, em comentários bíblicos que custam dinheiro, a gente tem muitos recursos já gratuitos. A gente tem hoje mais programas de educação teológica, tem os programas digitais, tem os presenciais e comunidades de fé. E eu acho que isso é muito feito em comunidade, né, Luísa? Porque a gente é muito limitado. Então o Senhor nos deu a palavra e eu acho imprescindível o nosso estudo individual, né? Aquilo, a nossa devocional diária, a forma como a gente senta, lê a Bíblia, estuda. E aí o Senhor nos deu, né, ajuda por meio das pessoas que a estudam há mais tempo que nós, os escritos antigos, a igreja que tem escrito, nós temos as orações dos santos, os livros que foram escritos. Eu acho muito legal quando a gente lê a palavra e a gente volta, por exemplo, em algo que Agostinho escreveu, que, sabe, o irmão Lourenço escreveu, coisas de pessoas que estavam em outros períodos históricos a partir dessa leitura que eles estão fazendo dessa palavra que é atemporal. Ou então você pega o C.S. Lewis, que não é nosso contemporâneo, mas viveu alguns anos atrás, num outro cenário, porque as coisas estão mudando de forma tão... Né, aquele negócio que o John Stott falava, quando você lê a Bíblia, também lê o jornal. Então, assim, você tem esse negócio de você ler comunitariamente. Então, você pode ler junto com outros autores e ter amigos, irmãos de fé, com os quais você pode compartilhar aquilo. E para mim isso foi imprescindível. Eu fiz parte da Aliança Bíblica Universitária e essa leitura da Bíblia comunitária, aquilo que a gente fazia, o estudo bíblico indutivo, você lia a Bíblia e aí fazia os estudos por meio de perguntas ao texto e aí você compartilhava. Eu fiz isso assim inúmeras vezes, em pequenos grupos, sabe, com estudantes universitários que estavam vivendo o mesmo contexto do que eu, e isso teve um impacto profundo na forma como essa leitura é feita, inclusive hoje, sabe? Não, e tem coisas que parece que só nos são reveladas através do outro, né? Eu acho que Deus, ele derrama graça, especialmente quando a gente está nesse encontro onde 2 ou 3, ele está ali, né? Ele fez com que fosse dessa maneira. A nossa fé não é uma fé individual, né? Então, por mais que a gente leia todos os livros, que a gente estude sozinha a Bíblia todos os dias, a nossa compreensão da vivência da fé, ela só é dada ao vivenciar a fé em comunidade, em conjunto, né? Então, que bom que você levantou esse ponto. E eu acho que isso é um movimento importante mesmo, né? Assim, a gente respeitar o movimento individual de encontro diário com o Criador, né? E na segunda-feira a gente conversou com a Vá sobre de manter essa consciência da presença ao longo do dia e de fazer do seu dia uma liturgia, né? Um momento todo de adoração para ser vivido na presença de Deus, né? Mas ao mesmo tempo, o quanto é importante a gente ser intencional com relação à criação de vínculos, né? E não só... eu acho que essas amizades espirituais, assim, acho que não só amizades intelectuais que acreditam ou estudam a mesma coisa que a gente, né? Mas amizades em que você possa ser vulnerável e reconhecer mesmo as suas dúvidas, reconhecer as suas questões, né? No seu curso eu achei fenomenal, assim, a forma como você estruturou, trazendo, né, primeiro essa consciência do sofrimento, do pecado, e aí depois trazendo a necessidade da hospitalidade em um mundo, né, você exercitar a hospitalidade para ser esse lugar seguro para as pessoas terem dúvidas e se achegarem ao reino, né? E aí o discipulado é a oração. E aí eu queria trazer um pouco esses ritmos, assim, né? Eu acho que são elementos fundamentais para a nossa caminhada de calma em meio ao caos, né? Que não é só uma coisa, não é só você fazer devocional, né? O devocional é uma parte, essa parte sozinha, isolada, é uma parte que pode te ajudar, mas a gente precisa desses outros elementos, né? Então, discorre aí pra gente um pouquinho da sua visão desses elementos essenciais para a gente manter a sabedoria. Ui. Bom, o que para mim, como eu falo, né, pensando na minha vida, que é caótica, tá? Assim, muitos momentos de instabilidade ao longo dos dias, inclusive emocional.
para mim, o que tem sido o meu apoio, né? Tem sido exatamente isso. Então, a leitura bíblica sozinha, essa conversa com as pessoas, amigas de alma, sabe? E engraçado que algumas dessas minhas amigas de alma não estão na minha cidade e nem no meu país. São pessoas com as quais eu falo sobre as minhas angústias, sobre aquilo que tem sido peso para mim. Pessoas que oram comigo. Hoje de manhã eu tava... Amanhã, assim, tá bem intensa em questões de trabalho. E antes de começar a trabalhar, eu tava ouvindo a Bíblia em áudio, enquanto eu molhava as plantas. E uma amiga mandou uma oração. Ela falou assim, Érica, eu tô orando com você. E a oração dela comigo em áudio, sabe? E que tá sabendo das minhas lutas e tudo. Aquilo já foi assim... Sabe? E a oração dela foi para que o Senhor mostra para ela que o Senhor tá no barco com ela. Sabe? Eu tô num momento assim, a impressão que eu tô é que está uma tempestade ao meu redor e saber que o Senhor Jesus está no barco comigo e que tem irmãs de alma comigo, sabe? Isso pra mim, ok, o Senhor tá nesse momento. E aí quando você falou a forma como o curso foi estruturado, isso também foi uma coisa fantástica, porque peguei, né, de novo, porque a minha vida é caótica e tem muita coisa e algumas coisas até que talvez eu tenha que lançar ao mar, mas foi estruturado assim, eu não pensei muito sobre essa estruturação, sabe? Foi, ok, os livros que eu acho que eu preciso colocar foram colocados, e aí depois, quando ficou o final, as alunas perguntaram, né, nos encontros ao vivo, como é que foi feita essa estruturação de começar falando sobre o pecado, depois sobre a hospitalidade, terminar com a oração? Eu falei, gente, eu não sei, foi o Espírito Santo, porque na minha cabeça tinha assim, o que precisa estar, sabe? Os livros que precisam estar, as autores que eu gostaria de abordar, mas alguns livros, porque eu também sou um pouco megalomaníaca, livros que chegaram um pouquinho antes do curso ser lançado, e eu precisava lê-los e colocá-los, e aí, só que aí eles entraram na hora que eles precisavam entrar, sabe? E foi que eu vi muito esse mover do Senhor, assim, por meio dessa caminhada comunitária, sabe? E disso, da palavra dele que vem e dos frutos, e eu vi que estava colhendo frutos agora, de coisas que eu vinha fazendo há anos, e de forma assim, por exemplo, eu gosto muito de ouvir pregações, então assim, se eu tô lá ouvindo, lavando louça, né, rotinas de casa, fazendo coisas que demoram muito tempo, algumas pregações estão lá, tocando, e aí na hora que depois eu tava colhendo os frutos na hora de gravar uma aula que eu tinha assim, um tempo curtíssimo para gravar, mas vinha aquilo que o Senhor veio me falando por meio desse tempo, sabe? Que perfeito. E eu acho que isso é parte assim da meditação, né? Que a meditação ele não só o parar e ficar, né, quietinha, né? Faz parte também. Mas meditar é ruminar naquilo que você está ouvindo e, né, você ficar com aquilo, né, sendo processado no seu interior, e o quanto o Senhor vai conduzindo essas conversas e vai tecendo esses conteúdos, né, e trazendo estruturas, mesmo quando a gente não tem essas estruturas visualizadas, né. E uma das coisas que eu acho que é legal é, além da leitura e dessa comunhão, de ter essas amigas de alma mesmo, que estão comprometidas com o seu processo, né, que estão comprometidas com te suportar em oração e estar disponível para ouvir, para te acolher mesmo, né. Eu acho que a questão da oração, a gente vai conversar amanhã, né, sobre isso, com as meninas do curso. Eu acho que a prática da oração ao longo do dia, de transformar a preocupação em oração, é essencial para a gente conseguir lidar com o caos, né? Porque vai ser caos atrás de caos. Cada caos vai requerer a sua própria sabedoria ali, né? E o fato da gente aceitar de que vai sempre ter alguma coisa fora do lugar pode nos levar à desesperança, principalmente quando a gente olha para os nossos recursos, e, né, recursos emocionais, recursos intelectuais e tal, né? Você olha e fala assim, gente, eu não sou capaz de lidar. Eu sou instável, eu não tenho todo o conhecimento, não li todos os livros que eu achava que eu precisava ler, né? Assim, tipo, você se reconhece, né? Não afim, eu adoro aquele versículo de Eclesiastes, não afim para a escrita de livros e para a leitura.
Falou, não afim mesmo. E aí, às vezes, a gente olha para a gente mesmo e pensa, cara, eu não vou conseguir dar conta. Mas nesse momento a gente precisa transformar essa desesperança em oração. E eu acho que isso é o meditar, né? É o trazer à memória aquilo que te dá esperança. E transformar, tecendo também uma coisa que a Vanessa falou na segunda. Ao invés de você ficar conversando com você mesma com as suas preocupações, você conversar com Deus sobre elas e entregar as preocupações para Ele, né? E o quanto isso se dá ao longo do dia, porque o Senhor nos dá a sabedoria para lidar com o caos de agora. E não existe caos pequeno, sabe? Existe o caos de agora, o momento presente que precisa de iluminação para ser conduzido pelo Espírito e não pela nossa própria capacidade, né? Porque se a gente ficar recorrendo a essa nossa sabedoria humana, que a gente não tem, na verdade, a consequência é se quebrar, como você disse, né? No final de tudo, a gente se quebrar. Isso, e o Senhor nos deixou. Não é incrível o fato de que nós, pecadores como somos, temos livre acesso ao Criador dos céus e da terra, a pessoa que nos entende, que conhece o âmago do nosso ser, que enxerga o pecado que a gente não enxerga em nós, porque a gente tem uma visão sobre o nosso pecado que já nos causa repulsa. Mas ele tem do todo. E apesar disso, ele derrama o sangue do Filho dele em nós, nos ama como ele ama o Filho, e ele dá esse livre acesso que os nossos ancestrais na fé não tinham. Você via lá só os sacerdotes podiam chegar aos Santos dos Santos. Nós temos livre acesso a esse lugar. Nós não vamos usá-lo. Isso é assim um desperdício de tempo, sabe? Porque eu estava lendo o livro do Timothy Keller sobre oração e teve uma fala que esse livro eu super recomendo, assim. Eu li uma vez, mas eu acho que é um livro que eu teria que ler anualmente, tantos tesouros que tem ali para poder meditar sobre isso. É igual Maria, né? Quando fala com ela vai escutando, fica guardando as coisas no coração. E esse livro tem uma parte que ele fala assim, do Lutero, da vida de oração do Lutero, quando ele estava lá, que a vida do Lutero a gente sabe, foi marcada por embates, né? Depois que ele empreendeu essa questão da reforma, e ele falava, eu tenho tanto para fazer que se eu não orar pelo menos 2 horas por dia, eu não tenho como continuar. Claro que eu não tô aqui querendo trazer assim, quantidade de tempo de oração, mas isso me marcou pelo seguinte fato, porque quando a vida está muito corrida, a primeira coisa que tende a sair é a oração. Mas isso é um contrassenso, é um tiro no pé, porque se a gente tirar aquilo que vai nos centrar, e a Vanessa fala muito isso, e a Vanessa tem puxado assim, para essa minha descoberta da oração, porque ela fala muito isso, que assim, os ritmos têm que ser ditados por ele, sabe? E ele que vai nos dar os ritmos da graça. Eu estava ouvindo uma live na segunda-feira, que inclusive eu super recomendo, Diálogos de Esperança, o canal da editora Ultimato tá lá. E eles estavam falando sobre a polarização, que tanto nos toca hoje, né? Que tanto nos desgasta. E uma coisa que o Ziel Machado falou foi algumas ansiedades que só podem ser processadas em oração. Se não for em oração, aquilo não vai ser processado. É claro que a gente é muito grato pelos recursos que nós temos. Terapias, amigos de fé, irmãos em Cristo, leitura bíblica, conversas, algumas vezes até medicamentos, mas existem coisas que se não for diante daquele que nos conhece o nosso pecado, que conhece a angústia do mundo, das pessoas que nos cercam, as relações que nos ferem, aquilo não vai ser processado adequadamente. E isso é grátis, está disponível 24 horas, sabe? É só abrir esse lugar que está disponível por causa de Jesus. Isso é maravilhoso, gente. E é um privilégio, né? Eu gosto muito de falar isso também, às vezes a gente encara com culpa, como se fosse uma obrigação. Eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, Deus deve estar muito bravo comigo, né? Mas é um privilégio. E é um privilégio que Deus não está te cobrando que você desfrute. Ele está lá, tá disponível. E vai ser, a gente pode se chegar com confiança ao trono da graça e receber graça sobre graça, né? Então, o quanto a gente está tentando dar conta do caos com as nossas próprias forças e às vezes até nos culpando
por não estar recorrendo mais a Deus, né? Quando, na verdade, primeiro passo que a gente tinha que dar, quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente não dá conta, é correr para o trono da graça e processar toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa sobrecarga diante daquele que nos criou, que nos amou e que por nós se entregou e está presente em nós agora, né? Dando a nós a sabedoria. Ele está lá, Tiago fala, peça, que ele vai dar. Ele vai dar. E eu acho tão incrível que, assim, ele quer que a gente peça, né? Assim, ele dá à medida que a gente reconhece, que a gente pede, né? É uma cocriação, é uma colaboração. Ele não sobrepõe a nossa vontade. Então, assim, se você quer continuar pela sua própria força, pode ir, filha, eu tô aqui. Sabe, é quase como se fosse, eu tô por aqui. Quando você quiser voltar para casa, você volta, não tem problema. A gente vai recomeçar. E ele continua presente, né? Mesmo quando a gente está lá se estrupiando, tentando com todas as nossas forças e tal, né? E sabe uma outra chave que virou muito para mim com relação à oração? Foi perceber que quando o caos se instala e tem muito problema, a gente quer logo partir para ação, né? Porque a gente quer logo resolver esse problema. Então, quando eu compreendi que orar é agir, mudou muito para mim. Orar é agir, é o primeiro passo da ação. É você colocar aquilo diante do Senhor. É reconhecer que com as suas próprias forças você não vai ter condições de processar, de ter a clareza necessária para gerir, né? Acho que deu uma travadinha, mas voltou. Então, orar não é não fazer nada a respeito, né? Às vezes a gente tem essa sensação, mas ao invés de eu fazer alguma coisa, eu vou sentar e orar? Sim, você já está fazendo algo ao sentar e orar. É o primeiro passo da ação, né? E nem necessariamente precisa sentar e orar. Você pode orar ali, lavando a louça. Ou no carro, na hora que o filho tá te irritando, que você quer dar um berro, né? Isso me lembra João 15. Jesus estava lá, tinha acabado de tomar a ceia, lavar os pés dos discípulos. Judas já tinha saído para traí-lo, ele estava se dirigindo para o Getsemane, onde ele seria preso, crucificado e morto. E o que ele decide falar para os discípulos nesses momentos finais? Ele fala assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que permanecer em mim, esse dá muito fruto. E ele poda para que dê ainda mais fruto. Aquele que não permanece em mim, ele arranca. E permaneçam em mim, porque sem mim, vocês nada podem fazer. Porque às vezes a gente também tem essa cultura nossa muito produtiva, a gente precisa criar. Mas assim, nós somos humanos, somos limitados pelo tempo, pelo espaço e pelo pecado. Que afetou a forma como a gente pega as coisas, afetou a forma como nós nos relacionamos, afeta a forma como o nosso corpo funciona. E então, assim, se a gente não tiver o nosso Criador, o nosso resgatador nos orientando, nos ajudando a discernir o que devemos fazer, como devemos fazer, como é que a gente sabe que o fruto que a gente está produzindo é o fruto que ele deseja, sabe? Então, assim, e ao mesmo tempo é o fruto que não vai nos quebrar, porque ele, né, pensa na árvore. Então é muito legal, eu gosto muito de ouvir esse trecho de João quando eu estou aguando as plantas, porque assim, quem é que é o agricultor? É Deus. E o fruto é o próprio filho de Deus. A árvore é o próprio filho de Deus. Nós somos os ramos. Só que a gente tem que permanecer. Porque se você não permanece, aí ele vai falar. É lançado fora e jogado no fogo. Agora, se você permanece, você está ligado àquilo que vai dar a seiva, aquilo que vai poder fazer você frutificar, sabe? Mas é dele. Então o movimento vem dele. Isso que você falou, que é um privilégio. Exatamente. Porque se a gente enxerga a oração como um peso, então assim, a perspectiva tá de cabeça para baixo, porque é um privilégio. O Senhor nos convida para chegar no trono da graça, para receber graça sobre graça, né? Para derramar em abundância a graça sobre nós. Agora, se a gente vai fazer uso disso em gotinhas, quando a gente pode entrar no oceano, né? Aí fica a nosso critério. É verdade. E você sabe que uma outra perspectiva que eu acho que é legal a gente
trazer e que é importante a gente ter, né, ao andar neste mundo caótico, orando e transformando a preocupação em oração, é a gente compreender qual é o bem da vida, né, assim, às vezes a gente tem uma perspectiva equivocada de que o bem da vida é não ter problemas, né, é não ter dificuldades, é como se fosse assim, uma vida abençoada é uma vida em que tudo vai sempre bem, mas até mesmo aquele versículo tão famoso e tirado tanto de contexto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que Deus, né? Daquele que Ele chamou de acordo com o seu propósito. Se a gente lê o versículo anterior, a gente descobre que o propósito é que a gente seja formado à imagem do Filho. Então, esse é o bem da vida, né? E eu acho lindo quando você fala sobre ele ser a videira e a gente permanecer conectado nele, que aí tecendo lá com o começo da nossa fala, a vida é sobre ele ser formado em nós. E as pequenas dificuldades do meu cotidiano, elas são oportunidades de amadurecer na fé, amadurecer nos frutos do Espírito dele, né? Que vão frutificar à medida que eu escolho permanecer rendida a ele. Porque é uma colaboração, né? O descanso no Senhor, em Jesus, não é uma atitude passiva, é uma atitude, é algo ativo, é uma escolha, né? E a partir dessa escolha de descanso e permanência, que é uma escolha disciplinada, que parte por você, né, você olhar para os seus ritmos de vida, para as narrativas que você está deixando que permeiem a sua mente, e você disciplinar a sua vida para permanecer, né? E aí, a partir dessa disciplina para permanecer, a seiva vai subindo e os frutos vão aparecendo, né? E o bem da vida vai frutificando na sua vida. E aí a gente entende que não é sobre não ter mais caos, né? O bem da vida não é sobre não ter mais caos, mas é sobre ter aquele que enfrentou a tempestade presente em você e através de você, te capacitando a lidar com o caos. E derramando o amor dele, né? Isso é tão bonito, porque eu posso te falar com toda transparência do meu coração, nos meus 34 anos de vida, os momentos em que eu vivi de maior dor, os momentos mais aterradores, e aqui eu posso citar 2, que foram as perdas dos meus 2 pais, né? Eu tive um pai que morreu quando eu tinha 7 anos, minha mãe se casou de novo, e perdi de novo. Foram os momentos mais bonitos, porque aí eu consegui, principalmente depois da perda do meu segundo pai, entender aquilo que o Senhor fala, que eu posso chamá-lo de pai, porque a gente sente falta de falar essa palavra no dia a dia. Dói não poder falar, mas poder falar isso para Deus, por causa de Jesus, e acolher isso existencialmente, e a minha acolhida dessa verdade, assim, existencialmente, se deu nos meus momentos de maior dor, que eu senti que eu estava caindo, porque aqueles que pareciam que eram o meu sustento, tinham sido tirados de mim. Mas quem os levou foi aquele que quer me sustentar, sabe? Aquele que queria que eu estivesse firmada na mão dele. Aquele que nunca vai ser tirado de mim, porque ele nunca vai morrer. E aquele que um dia vai me ressuscitar também. Então, assim, a Sarah Williams fala isso no livro dela, O Desafio de uma Escolha, que é um livro, assim, de um relato de dor muito aterrador, quando ela viveu uma gestação não compatível com a vida. E tem um momento que ela vai entender por que eu tenho que levar essa gestação adiante se ela não é compatível com a vida, e aquela dor de não querer entregar o coração para um bebê que vai morrer. E aí ela, no momento, ela fala assim, gente, mas ela estava com medo de amar a criança. E ela se lembra de Isaías quando fala, o Senhor viu crescer diante dele um broto tenro. E quem era aquilo? Era o pai vendo o filho, né? O filho dele que veio morrer também. Então o próprio pai teve que ver o seu filho sofrer para que nós não precisássemos sofrer eternamente. E a conclusão dela é que, sob essa perspectiva, a morte é mesmo mais transitória que o amor, né? Porque o amor vai vencer o caos no final. O amor, aliás, já venceu na cruz, só não está consumado ainda. O amor vai vencer a morte, o amor vai vencer a dor. E até lá, esse lugar de dor, por mais aterrador que ele seja,
por mais triste, e muitas vezes a gente até perde um pouco o chão, a gente está seguro, mesmo que a gente não tenha noção quando a gente está no meio da tempestade. Mas a gente está seguro no Senhor. E nesses momentos em que Ele derrama a graça abundante sobre nós, e depois que passa a tempestade, você vai olhar em perspectiva, você vê, cara, Deus estava ali o tempo todo, e como que isso é gracioso, sabe? E aí vai nos ajudando, né, nos fortalecendo, assim. Aí vem a caminhada, que dá como é que fala, fica mais fácil, né? Aí depois vem um momento de dor de novo, e nisso o nosso caráter é transformado. Porque é exatamente esse o fruto que o Senhor Jesus está falando. Não é fruto de obras, não. É o caráter dele sendo formado no nosso coração. Que é o que vai ficar. No dia final é só isso que vai ficar. Não é nada mais do que isso. É o caráter do Senhor Jesus. Porque senão a nossa fé seria uma fé de obras, né? Que não é o caso. É perfeito. E aí, você falando isso me fez recordar, né, que a gente tem que manter a fé, a esperança e o amor, mas dessas três, o que vai permanecer é o amor, né? Porque eu acho isso tão precioso, porque a gente olha assim, né, do lado de cada eternidade, a gente precisa de fé e esperança. E exercício no amor, né? Fé de que Deus é não só pai, mas é um bom pai. E eu acho que isso, algumas de nós não conseguem ainda ter essa fé, né? De que, tá bom, Deus é pai, mas ele é um bom pai, sabe? Ele é um pai generoso, ele é um pai que vai cuidar de mim mesmo. Mesmo em meio ao sofrimento, né? Mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu posso não temer, porque o cajado dele vai me sustentar mesmo, né? Então isso depende da nossa fé. A gente precisa manter a esperança, que é a perspectiva correta do final, né? E do porquê do sofrimento de agora, né? Crendo, Senhor, faz parte, o Senhor está sendo formado em mim, o seu amor não precisa de comprovação. Eu acho que isso é um outro elemento, a gente entender que Deus não precisa provar para nós através de coisas boas na vida que Ele nos ama, sabe? O sangue de Jesus derramado na cruz já é toda a comprovação necessária. Ele não precisa nos dar mais nada. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve uma vida boa para que Ele seja bom. E eu acho que isso a gente precisa compreender isso. Que mesmo quando a vida não está boa, Deus continua sendo bom. Sim. Porque Ele já derramou Jesus ali. O sangue de Jesus está derramado, e isso é a prova completa da bondade dele, né? Sim. E a gente permanecer essa esperança, com essa esperança de que no fim o sofrimento vai acabar, né? Isso, Luísa, perfeita. Eu ia só dizer a correção da perspectiva, né? Aquela perspectiva ficou um pouco ok, como todo mundo me deve alguma coisa, Deus também me deve. Tem queda afetando a forma como a gente enxerga uns aos outros e enxerga Deus também. Mas eu quero voltar nesse ponto dizendo, só refraseando algo que eu disse, quando eu falo que a nossa fé não é uma fé de obras, não no sentido que Tiago fala que a fé cristã sem obras é morta. Mas não que elas é que vão nos levar a Deus, porque a obra que nos levou a Deus foi consumada na cruz. E a partir disso, então, as minhas obras, né, vão ser uma resposta àquilo que já foi feito por mim. Mas isso que você fala da desconfiança sobre o caráter de Deus, ele remonta ao Éden. É a tentação da serpente na mulher. Olha, será que Deus é bom mesmo? Agora, se até Adão e Eva no mundo perfeito caíram nessa tentação, a gente, no mundo caído, a gente já nasce com essa desconfiança. Ela é inerente a nós, desde o nosso nascimento. Agora, uma coisa que eu estava lendo essa semana no livro da Tish Warren, Oração da Noite, é quando ela vai contar sobre a forma, como ela mesma, quando já era uma pastora ordenada, tinha essa desconfiança sobre a bondade de Deus. E só que daí a forma... Então, assim, é seguro você falar isso com Deus, assim, Senhor, o Senhor vai cuidar disso. Voltou. Voltou. Então, assim, a desconfiança está em nós. E o nosso inimigo vai continuar colocando isso no nosso coração. E isso é uma luta até Jesus voltar, né? Mas eu acho que é claro que à medida que a gente vai caminhando mais com Deus e crescendo em intimidade com Ele, o caráter dele é aquilo, né? Por exemplo, amigos. Como é que a gente passa a confiar nos nossos amigos? Não é com o tempo de caminhada? E com Deus eu acho que é a mesma coisa. Mas eu creio que essa vai ser uma tentação até o momento final. Porque eu acho que Jesus viveu essa tentação ali na cruz. Ele quer o Filho eterno,
né? Teve que tomar o cálice até o final. Eu fico imaginando o que estava na cabeça dele. As vozes satânicas na cabeça dele falando exatamente sobre isso. Será que o pai é bom mesmo? Amaldiçoou o pai e ele não fez. Mas eu acho que esse é um lugar seguro pra gente viver com ele, sabe? Pensando assim, Senhor, eu tô com medo, o Senhor vai me segurar? E pensando assim que, aí é aquilo que Jesus fala, as verdadeiras ovelhas ouvem, né? A minha voz, e a voz dele é irresistível. Então, assim, ao longo da caminhada, isso vai ficando mais claro. Mas é claro que a desconfiança, infelizmente, ela é parte por causa da estrutura do nosso mundo caído, por causa do pecado do nosso coração. Mas não por causa do caráter de Deus, por causa do nosso coração das pessoas. Porque o caráter dele é bom, né? Ele é que é tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é confiável. A gente é que não é. Mas a gente também, e porque ele é tão gracioso, a gente pode expressar isso diante dele, porque ele conhece, nosso coração é um livro aberto para ele, né? E ele nos conduz em amor. Às vezes eu fico imaginando Deus só olhando assim, filha, de novo. Você tá desconfiando de mim de novo? Tá bom, vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de novo, tá tudo bem. O quanto de paciência, não é à toa que quando ele se descreve, né, a primeira vez que ele se descreve na Bíblia, que ele mesmo se descreve eu sou misericordioso e compassivo, muito amoroso, bondoso e lento em me irar. Essa é a definição de Deus, né? E tem um livro que eles estavam vendo gente pedindo indicação de livros, né? A gente está enchendo a lista da Amazon das pessoas aqui essa semana. Mas tem um livro maravilhoso da trilogia do James Bryan Smith, que não é o James K.A. Smith, é outro, mas que é o Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida e Maravilhosa e Boa Comunidade, que ele fala muito sobre isso, sobre a gente, no primeiro livro ele fala sobre a gente passar a confiar no Deus que Jesus confiava. Quem é esse Deus que é pai de Jesus, né? E que Jesus confiava ao ponto de morrer por este pai, morrer por este Deus bondoso, né? Tendo consciência de que ele continuava sendo bom e que tudo ia dar bom, né? Ia cooperar para o bem. E aí depois ele fala sobre a maravilhosa e boa vida, que é essa perspectiva diferente que a gente precisa ter sobre o que de fato é a maravilhosa e boa vida, que é a vida de Jesus formada em nós, e como a gente precisa viver essa maravilhosa, treinar viver essa maravilhosa e boa vida em comunidade, né? E aí o que eu acho muito, 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 muito importante é a gente ter essa consciência, né, frente à inevitabilidade da gente ter que lidar com o nosso pecado ainda e com a nossa desconfiança, a gente compreender que o evangelho de Jesus, a boa notícia da chegada do reino, não é algo que a gente acredita uma vez. Eu não estou falando sobre salvação, mas eu estou falando sobre a gente continuar acreditando nisso, sabe? A gente continuar pregando que o reino está aqui agora comigo. E que pelo reino já estar aqui, eu tenho em mim os recursos para lidar com o caos, para lidar com o sofrimento. E o fato de eu estar no reino não significa que eu não vou ter que lidar com essas questões, mas significa que eu estou suportando, eu posso todas as coisas. Eu posso suportar qualquer coisa. Outro versículo muito tirado de contexto e usado em outra perspectiva, né? Mas por nós estarmos em Cristo, a gente pode suportar qualquer coisa. Porque Ele nos fortalece. Então, eu acho que parte da gente conviver com essa tentação de desconfiar de Deus, de voltar aos velhos hábitos da gente querer fazer as coisas por conta própria, né? Passa por pregarmos continuamente o Evangelho para nós mesmos. O Evangelho que nos salvou é o Evangelho que nos carrega pela jornada. É essa boa notícia de que Jesus veio, viveu a vida que eu não ia conseguir viver, venceu e hoje vive em mim. Amém. E através de mim. Amém. E um dia voltará para pôr fim em todo sofrimento. Essa é a boa notícia do Evangelho. É o Evangelho que nos sustenta. Nós vivemos por meio desta boa notícia. Às vezes a gente acha que o Evangelho é só a entrada, né? É só o ticket de entrada para o reino. Mas o Evangelho é a mensagem que nos carrega.
até o fim. Glória a Deus por isso, né? Amém. E eu estava vendo aqui um dos comentários falando sobre eu preciso que Deus aumente a minha fé. E só para abençoar aqui, né, as nossas irmãs, lembrando que a fé é do tamanho de um grão de mostarda mesmo. Jesus, os próprios discípulos, né, perguntaram para Jesus, como que a gente aumenta a nossa fé? E ele não falou que precisava aumentar a fé. Ele falou, só tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Você não precisa aumentar essa fé. Essa sua fé, do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. O que você precisa é permanecer nessa fé. Isso. Né? Permanecer nessa fé. E um outro trecho de uma fala que me estimula muito quando eu estou nesses momentos de desconfiança é orar a oração do pai, que fala assim, né? Ou a fala do pai de uma menina que estava precisando ser curada por Jesus, e Jesus pergunta para ele, né? Você crê? E ele responde, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Isso. Então, né? Até na nossa incredulidade ele pode nos ajudar. Então, assim, Senhor, eu creio que o Senhor é bom, mas me ajude a crer de verdade que o Senhor é bom. Essa é uma daquelas histórias de EBD que nos marcam na infância. Essa foi uma das que me marcou quando eu era criança. Porque toda vez que eu estava assim, mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Mas será que Deus... E teve alguns momentos da minha vida que eu estava com medo do que eu poderia pedir a Deus, porque se ele não fizesse, será que eu ia, por exemplo, questão de cura de pessoas, porque eu já perdi muitas pessoas amadas, assim, pra morte, assim, muitas. E aí teve um momento que alguém adoeceu e eu não queria orar, tipo, não, mas se o Senhor levar a pessoa, ele vai continuar sendo bom, mas então eu não quero nem pedir pra ele, porque se ele não responder, aí será que eu vou desconfiar da bondade dele, sabe? Ficou essa coisa assim, mas essa fala sempre vem sendo ajuda na minha fé. Assim, eu posso pedir, não tem problema nenhum. Se ele levar, ele sabe por quê, mas eu posso continuar pedindo. E tem algumas coisas que o Senhor vai me surpreender também. E aquilo, assim, que eu não souber agora, sabe? Se ele achar que eu devo saber na eternidade, eu vou saber, mas eu posso continuar. O importante é isso que você falou, né? É a permanência. Permanece na videira, coloca isso diante dele, que é a videira. E eu falaria uma coisa que tem sido assim pra mim, oração. Se eu não vou conseguir orar ao longo daquele dia, uma coisa que eu aprendi com o pastor Daryl Johnson, que é outro que eu escuto assim muito, quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso, ele fala, por que a gente ora tão pouco a oração que o Senhor Jesus ensinou? O pastor Ricardo Barbosa também fala muito sobre isso. Por que a gente ora tão pouco a oração que o Senhor Jesus ensinou? E aí Daryl Johnson diz, olha, ele sendo Deus, ele sabe como falar com Deus. Ele sendo filho de Deus, ele sabe como falar com o Pai. E ele sendo humano, ele sabe o que nós sentimos e o que nós precisamos falar. Aí o Daryl Johnson adota uma prática que eu comecei a adotar também. Tipo, antes de sair da cama pela manhã, já faço a oração do Pai Nosso. Sabe? Tipo assim, porque alguma fala daquela oração vai ficar ressoando no meu coração. E quando eu tô lendo a Bíblia também, eu aprendi, né? Que Deus fala, a gente responde. Então tá, eu leio a Bíblia, eu vou responder. Eu começo com a oração do Pai Nosso, aí tem dia que é só ela. Tem dia que eu coloco as minhas coisas ali no meio, os meus pedidos e tal. Mas ela estrutura a minha oração, sabe? Porque pelo menos assim, eu tenho o norte de como falar com Deus também, sabe? Do que eu posso levar para ele. E ele vai, que o pastor Ricardo também fala isso, né? As nossas orações, elas falam mais sobre quem nós somos, sobre a forma como a nossa fé funciona, do que sobre Deus. E a oração do Pai Nosso, ela vai nos ensinando. Ela tem sido, tipo, a minha como é que fala? O tecido sobre o qual eu vou tecer a minha própria oração. Mas ela me dá... E é interessante, parece que a gente, por não queremos nos confundir muito com alguns dos ritos, né, católicos, né, que fazem mecanicamente e tal, a gente acaba por negligenciar a bênção de ter orações prontas para a gente orar e para serem repetidas, porque nós aprendemos por meio da repetição. E às vezes a gente tem esse medo, né, de, não, mas se eu vou fazer uma oração que não é a minha oração autêntica, né, mas, gente, é a oração de Jesus.
ore a oração de Jesus, né? E ore, assim, prestando atenção no que aquilo quer dizer e o quão completa ela é, né? Porque a gente reconhece a nossa dependência para o pão, reconhece a nossa dependência para livrar do mal, livrar dos nossos tropeços. A gente reconhece o nosso lugar da história, né? A gente já começa reconhecendo, ó, seja feita a tua vontade, venha o seu reino, não é o meu reino, não é a tua vontade, né? Então, o quanto realmente é precioso a gente ter esses recursos de memorização e de repetição. Faz parte do nosso processo de aprendizado e de ruminar dessa verdade e tornar essa verdade nossa, né? Que essa verdade se torne nossa. Então, ótimo ponto, bem, bem levantado e só trazendo esse estímulo, né, para que a gente retome esse tipo de prática e que a gente tenha essa vivência diária de derramar e usar. Nossa, deixar uma última indicação de livro. Eu acho que você usou também a Jen Pollock, né? Do O Que Você Quer, é só sobre o Pai Nosso, gente. Ela vai, cada itemzinho falando sobre o Pai Nosso. É muito bom para vocês lerem e terem uma visão expandida. Mais uma teóloga aí, mulher teóloga, que graças a Deus a gente está contribuindo bastante com a nossa visão mais sensível, né, e talvez um pouco mais emotiva da vida, mas que faz parte do mundo bom de Deus, né? Sim. Muito bom, Érica. Ai, nossa, é o tipo de papo que a gente vai. Completa só o seu pensamento aí e a gente termina. Só completando da Jen, ela é outra que tem me ajudado muito. Eu a entrevistei para o curso e aí muitas das coisas que ela me falou estão ressoando, porque eu tive que fazer a transcrição da fala para colocar as legendas. Sabe aquilo assim, que uma fala dela, eu posso meditar sobre aquilo a semana toda? Porque é isso, e é exatamente isso. Uma mãe de 5 crianças que está querendo viver diante do Senhor, e aí ela dá essas dicas fantásticas, assim. Proteja um pouquinho do seu tempo, viva diante do Senhor, e maravilhoso. E na vivência é aquilo que tem ressonância com a nossa vivência no caos. No caos, exatamente. Por exemplo, quem é Jen? É Jennifer? É Jennifer? Jen, só Jen. Jen Pollock. Jen Pollock. O único livro dela, se eu não me engano, tá no Ultimato, não é? Isso. O que você quer, gente? Cristã. Editora Ultimato. Editora Ultimato. Fica aí a dica pra gente continuar enchendo a lista da Amazon de vocês. Muito bom. Érica, pra gente terminar, eu sempre convido a convidada para orar por nós. Então, você oraria para que a gente tenha sabedoria para lidar com o caos da nossa vida, mantendo tudo isso, toda essa perspectiva que a gente ganhou aqui? Claro que sim, com prazer. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Abba, nós te louvamos por essa verdade maravilhosa que o Senhor coloca diante de nós na cruz do Senhor, em que os nossos pecados foram pregados, na esperança que temos de que um dia ressuscitaremos com Cristo. Se não tivesse mais nada de bom na nossa vida, esse fato já seria o suficiente para nos carregar em meio a cada tempestade. Mas o Senhor ainda é um Deus gracioso, que tem nos dado também momentos de alegria, e que nós possamos viver, Senhor, todos eles, os momentos de alegria, os momentos de dor, nessa tessitura dessa história maior, de que o Senhor é bom, sempre justo, sempre fiel, sempre misericordioso, independente das situações em que estejamos vivendo, e de que podemos confiar no Senhor. Ensina-nos a confiar no Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé, e que possamos crescer em intimidade com o Senhor a cada dia. É no nome santo de Jesus que eu peço. Amém. 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 Muito bom. Obrigada, Érica. A gente tem que fazer isso mais vezes. Para quem está no curso da Érica, amanhã a gente vai se falar de novo, né? Amanhã à noite eu vou participar. Sim.
como convidada, vai ser um prazer a gente continuar nosso bate-papo lá. É o que a gente já aconteceu hoje, continuar depois. Exato, exatamente. Eu vi que tem alunas aqui do seu curso que estavam falando, tem tudo a ver com essa última semana de aula. Aqui, ó, o encontro no Invisible College com a Luísa vai ser hoje ou amanhã? É amanhã à noite, né? 17. Amanhã à noite às 8. A Cássia vai estar com a gente. Vai ser bom, Cássia? Que bom. Gente, é isso então. Deus abençoe o restante do dia de vocês. Mais uma vez, obrigada, Érica. Qual que é o seu Insta? Estão perguntando, ó. Ai, é um Qual negócio o Insta da meio... Érica? É MR Neves. Pessoa super facilitou, né? Ela vai ficar depois, eu vou marcar ela quando eu compartilhar aqui o IGTV, aí vocês podem segui-la. Vocês já viram, gente, aqui que vale muito a pena. E muito obrigada, Érica, por você, em meio ao seu caos, estar sendo fiel com os dons e com os talentos que Deus te deu. Continue, que o Senhor continue te abençoando, te capacitando, te trazendo paz e calma em meio à tempestade, por saber em quem nós temos crido e no poder dele de nos capacitar a lidar com tudo que tiver que lidar. Viu? Louvo a Deus pela sua vida. Amém. Um beijo, gente. Amanhã a gente tem nossa última live e aí a gente encerra essa semana, vai ser ótimo. Érica, até amanhã. Até. Tchau, gente. Tchau, Luísa. Tchau. Obrigada.